Até que numa formatura me passa um Chavante, a T26 Chavante, a coisa mais linda que eu não tinha visto na vida. E fez rasante, era um final de formatura, fez uns rasos, fez um looping, e aquilo eu vi e falei, ok, essa é a minha meta, quero voar o Chavante, e o que eu tenho que fazer para isso? Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Você que não está inscrito no canal, inscreva-se no Porta de Hangar. Se você gostar dessa conversa, que eu tenho certeza que você vai gostar, deixa aquele like que vai ser muito bom. Divide com seus amigos. O nosso convidado de hoje, ele alegra os domingos, ele e a trupe dele, alegra os domingos, as festas de Aeroclube, é o meu querido amigo Daniel Garcia Pereira. Bem-vindo, comandante número 1 do esquadrão mais querido do Brasil. Eu que agradeço, Beca, é uma satisfação estar aqui, somos amigos de longa data, diria eu, tem seus 10 anos pelo menos, quando eu ingressei na Fumaça, e é uma satisfação estar aqui no teu programa. Nossa, mas a satisfação é toda minha, cara, porque eu sei que a sua agenda é apertada, eu sei que vocês têm muito compromisso. Esses 2 anos aqui foram de muita festa, de muita alegria, e eu estou muito feliz que você está aqui. Uma satisfação realmente, esses últimos 2 anos, na verdade 22 e 23, muitas demonstrações, muitas viagens, muitos cenários espetaculares onde a gente pôde voar, representar a Força Aérea Brasileira, divulgar o trabalho dos 70 mil militares, espalhados por todo o Brasil, e para mim, obviamente, é um privilégio estar liderando o grupo, um grupo de excelência, o pessoal escolhido a dedo para isso, divulgar a Força Aérea, incentivar gerações e encantar o público. É o que a gente gosta. O legal disso tudo é que, por exemplo, ele é comandante hoje, 2 anos de comando, mas já passou pela Fumaça 4 anos? Não, eu passei na minha primeira oportunidade, foram 6 anos. 6 anos? Porque estava anos. formando gente no A29. Sim, eu cheguei ainda no final do T27, eu era número 6 à época, e peguei o período de transição. No A29 fui número 5 e depois número 7 também. Ah, que legal. Mas antes eu quero voltar um pouquinho para trás, Claro. saber de você um pouco. Esta é a sua vida, hein? Vamos perguntar, onde você nasceu, como é que você teve essa paixão por voar e qual foi a sua formação dentro da Força Aérea? Eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo, morei até meus 5 anos e fui para Itapetininga, perto de Sorocaba. E fiquei até ingressar na IPCAR. Ingressei, estou na IPCAR já, cursando Força Aérea, mas eu não tinha em Itapetininga muito contato com a aviação. E um dia nós estávamos lá e, logicamente, querendo, né, galgar, ser oficial aviador, mas, digamos assim, conhecendo de fato a FAB. Você conhece as Forças Armadas, mas eu não conhecia muito sobre Força Aérea. Até que numa formatura me passa um Chavante, a T26 Chavante, a coisa mais linda que eu não tinha visto na vida. E fez rasante, era um final de formatura, fez uns rasos, fez um looping, e aquilo eu vi e falei, ok, essa é a minha meta, quero voar o Chavante, e o que eu tenho que fazer para isso? E aí, obviamente, você tem que se formar oficial aviador, se classificar dentro de um número à época para aviação de caça, e graças a Deus consegui fazer isso, segui para Natal no 2º, 5º grupo de aviação, escola dos pilotos de caça, e voei o Chavante, né? Apesar de ser velhinho, mas era uma máquina, era uma máquina. Todo mundo que voa o Chavante é apaixonado pelo avião. Era uma máquina, era uma delícia, e eu fui muito feliz aquele ano. Aí depois disso, segui dentro da aviação de caça para o curso de liderança, fui para Boa Vista, fiquei 3 anos, fazendo policiamento do espaço aéreo, missões de alerta, e a liderança propriamente dita das missões da aviação de caça, na época ainda não tinha o A29, era o T27 Tucano. Eu peguei também esse início, no meu último ano o A29 chegou em Boa Vista, não cheguei a voar lá em Boa Vista o A29, fiz as missões no T27 e fui movimentado para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nossa, que oposto total, né? Bicho, exato, né? 40 graus, fui lá para 0 graus, para voar o AMX, no 1º do 10º grupo de aviação Esquadrão Poker, missões de ataque ao solo e reconhecimento tático. Também uma fase muito bacana, a baixa altura, 420, 450 nós, 300 a 500 pés, era muito vibrante, muito bacana também. Fala um pouco do AMX, eu acho um avião tão bonito, um avião tão legal, um barulhão.
É um avião bom de voar? Como é que é? Bom de voar, muito. É uma nacelle espaçosa para um avião de caça, tem uma nacelle espaçosa. Diferente do Chavante, né? Diferente do Chavante, que tinha o paraquedas pressionando tua cabeça, mas o A1 é mais confortável, tinha piloto automático, era o terceiro lote, né, que a FAB comprou, e muita autonomia, o que dá um conforto, digamos assim, para as missões, porque a missão do esquadrão era a baixa altura, então você voava 400 milhas a baixa altura. Uma vez eu fiz uma missão saindo de Guarulhos, fui a baixa altura até Londrina e depois fui por 200 e alguma coisa para recolher em Santa Maria, fazendo aí 1h15, 1h30 de voo. Quer dizer, uma máquina. Continua voando na Força Aérea? Sim, ainda temos. O A1 ele foi modernizado, aí por questões logísticas a disponibilidade ela caiu bastante e os rumos são Gripen, né? Então eu acredito que todo o foco orçamentário é para o Gripen, então o A1 deve ser desativado aí nos próximos anos. Ainda se mantém o esquadrão, uniram os esquadrões por questões logísticas, mas continua cumprindo a missão, formando gente e mantendo, vamos dizer assim, a doutrina, esperando a chegada de mais aeronaves Gripen. É um avião de ataque ao solo? Ataque ao solo. Hoje tem o conceito multimissão. O A1 não, ele é de uma época que era uma missão dedicada. Ataque ao solo e reconhecimento tático. É uma plataforma espetacular para esse tipo de missão. Logicamente, para um combate em altitude, não é o perfil da aeronave, ela não tem um bom desempenho. Mas a baixa altura, como eu disse, autonomia, furtividade, é um excelente avião. T-25, um Tangão, é um belo avião. É um avião que formou muita gente, sim. desde 70 talvez. Ele continua sendo viável para a Força Aérea? Ou você acha que teria que mudar essa máquina? Sim, olha, ele é viável, é um trator, né? O avião, eventualmente, o cadete, ou ele pousa forçado, eventualmente, e o avião é recuperado. Então, para aquele fim que se destina, que é aprender a pousar, ele também é robusto. E precisa, né? Aquele é o momento daquele pouso que o cadete está aprendendo. Mas existem estudos, inclusive, para modernizar a questão da aviônica, para melhorar a questão do contato rádio. Então, eu acho que ele ainda vai longe e tem essa chance. Existe esse projeto de você melhorar a parte interna, até para trazer a tecnologia, algo mais atual para os cadetes, melhorar a formação dos cadetes. Tive muito contato com o Brigadeiro Gobet, quando ele era da fumaça do primeiro e até quando foi comandante, e ele sempre falou de fazer um retrofit nos aviões e tirar peso, né? Porque hoje em dia, VOR, NDB, ninguém usa mais isso. As telas são leves e eu acho que vale muito a pena, porque realmente o que você falou, é um avião que, desculpa, mas enterrou T-27. Exato. Muito T-27 foi embora e ele continua firme lá no voo. Continua firme e forte. E nas formaturas, como Espadinha, Espadão, que fazem aquele diamantão com 16 aeronaves, o barulho é a coisa mais linda. Padrão, Segunda Guerra Mundial, aquela aviação, e é vibração para todo mundo. Eu que estou ali, por vezes, assistindo ou voando na fumaça, mas você vê os aviões, vale a pena manter, mas é necessário sim pensar sobre esse retrofit, essa talvez modernização. Tem estudos acontecendo, aí é uma questão de viabilidade e logística, mas o alto comando vai decidir com certeza a melhor opção. Com certeza. Com o apoio das empresas, o Porta de Hangar está presente nos principais eventos da agenda anual da aviação. Mostramos ao nosso público os lançamentos e novidades do setor e aproximamos os players do mercado nacional e internacional. Anuncie no Porta de Hangar e destaque sua empresa para o público direcionado. Reserve seu espaço pelo e-mail contato@portadehangar.com.br. Porta de Hangar, sua mídia digital na aviação. Fumaça, cara. Putz, a fumaça é um negócio que é o sonho de muita gente. Tem gente que não, tem gente que prefere voar em outro lugar, mas assim, eu acho que a maioria dos pilotos que pensam em fumaça deve vibrar demais quando entra lá. Qual foi a primeira vez que você foi para fumaça? Como é que foi a sua... Você ficou sabendo, você é um fumaça? Meu primeiro contato com a fumaça, na verdade, obviamente, na academia, você assistindo ou numa apresentação anterior, durante a educação física, por exemplo. Eventualmente tinham a fumaça ainda no vermelhinho treinando na vertical de Pirassununga, então tem aquela questão do sonho de fato. E quando eu era quarto ano, cadete do quarto ano, eu tirava serviço, né? Você tira serviço de relações públicas,
que é a visitação no corpo de cadetes e na academia aos finais de semana. Então eu concorria a esse tipo de escala. E um dos finais de semana que eu estava escalado era aniversário da fumaça. E os fumaceiros da época convidaram, via cadeia de comando, os cadetes. E eu estava de serviço, estava lá e fui escalado. Ou seja, eu fui num jantar da fumaça, como cadete legal. Do 4º ano. E eu lembro que a época foi o 01, que é o Pimentel Fumaceiro, sim. Um abraço para ele. E outros cadetes, e eu estava lá no meio, éramos em 4, se não me engano. E ali eu vi um bastidor. Aquilo me encantou. Eu vendo o jantar ali, os velhinhos cortando bolo, na época, né, fotos, né, não é, hoje tem vídeo, hoje tem GoPro, então tem imagens, mas naquela época tinha muita foto, aquela coisa toda. Ali eu vi um bastidor que eu pensei, falei, caramba, deve ser muito bom servir nesse ambiente. E aquela pulguinha ficou na minha cabeça, mas eu não conseguia ver um horizonte próximo de maneira nenhuma. O meu horizonte até então era Voz Chavante. E aí fui para Boa Vista, fui para Santa Maria, e em Santa Maria eu pedi transferência para a Academia da Força Aérea, para fazer as minhas horas de voo e para tentar ingressar como instrutor de voo e tentar ingressar na fumaça. E aí não foi possível. A decisão da época da 3ª Força Aérea, os nomes, a transferência, eles têm um quebra-cabeça e eu queria ser instrutor. E me chegou a informação depois que lá o decisor da época falou, não, esse menino aqui quer ser instrutor, vai ser instrutor no 2º quinto, lá em Natal. E aí eu fui para Natal. Então, permaneci em Santa Maria, pedi transferência para a Academia da Força Aérea para ser instrutor de voo e fazer minhas horas e tentar ir para a fumaça. Aí, para ser de T25, você ia ser instrutor de voo? Ou T25 ou T27. Ah, não tem esse negócio, você não escolhe? Não escolhe. Tá. Na verdade, existem os critérios de cada ano e fica a critério da academia onde você vai dar a instrução. Mas são horas de instrutor de voo, independente do projeto, que contam para a fumaça. Sim, é muito bom, você ensina bastante coisa. E aprende também, né? O instrutor aprende muito com o aluno, com certeza. O aluno é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. E por vezes até o aluno bom te coloca em situações. E você está ali para isso, exatamente. Para corrigir, ensinar e por aí vai. O fato é que eu não fui movimentado para Pirassununga. Os decisores da época, da 3ª Força Aérea, na época que era aviação de caça, precisavam de instrutores em Natal, no 2º quinto. E depois eu soube disso, que lá o decisor falou, não, esse menino quer ser instrutor, então vai ser instrutor em Natal. E aí eu fui para Natal, na minha cabeça virei uma página, não seria possível ingressar na fumaça, porque à época eram somente os instrutores da academia que concorriam como vaga ou poderiam se voluntariar para ser da fumaça. E aí lá em Natal, obviamente, uma vez na minha cabeça a página virada, vamos dar o nosso melhor. Então voei bastante, tive belas oportunidades, né, instrutor padrão, aquela coisa toda, pau de sebo, né, que é o mais voado, então também consegui ser o mais voado algumas vezes. A questão do emprego também, que era bastante interessante. A29. E aí tô lá voando a 29 já com 600, quase 700 horas. Aí muda o avião da Esquadrilha da Fumaça, ou pelo menos o projeto de mudança do avião, do T-27 para o A-29. Quando isso acontece, 2012, aí vai a equipe da Fumaça, à época o Coronel Esteves e mais alguns pilotos, para Natal para fazer uma adaptação no A-29. Tive contato com eles, ajudei nesse processo de pré-solo, né, e voo de formatura básica. Eles fizeram a avaliação da aeronave, do A-29, entre eles, e tinha alguns da reserva, Coronel Torres, Coronel Lime Souza, o Coronel Pitt, né? São lendas, são lendas. Eles estavam em Natal para fazer essa avaliação dos pilotos da fumaça, se o A-29 iria atender ou não a questão da performance. O resultado foi positivo, e eu tô lá em Natal, fazendo inclusive escola de aperfeiçoamento. Eu estava no Rio de Janeiro, quando chega o rádio em Natal, lá para o 2º quinto, pedindo voluntários para auxiliar nesse processo de transição do T-27 para o A-29. Aí eu ergui a mão, logicamente conversei em casa, falei, olha só, eu queria ter ido para Pirassununga para tentar ser da fumaça, e eu tô aqui em Natal e chega um rádio pedindo voluntários, logicamente levantei minha mão, fui submetido a conselho e graças a Deus fui aceito por o grupo daquela época de 2012, agradeço muito,
Coronel Esteves e todos os outros que fizeram parte, Coronel Alexandre, e eu não vou citar todos, comandante de operações e os demais. Mas, e você recebeu a notícia como? Teve alguma coisa especial ou não? Não, porque eu estava à distância, né? Então a minha esposa estava grávida do meu segundo menino, Lucas, e estávamos em Natal, no supermercado, entrando no carro, e o meu sogro, ele foi suboficial, ele é suboficial da reserva e ele trabalhou no T-27, em algum momento da vida dele. E eles estavam na minha casa. E eu recebi a ligação do grupo todo mundo me parabenizando. E aí eu fui para casa e dei a notícia. A minha esposa estava comigo, e aí dei a notícia pro meu sogro, ele vibrou, só que a minha esposa grávida, em Natal, abraçou minha sogra e começaram a chorar. Do tipo assim, eles são de Recife, caramba, vai embora, vai nascer um menino, aquela novidade, só que era um misto, na verdade. Sim. Um misto. E ela assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu falei, vai dar tudo certo, a gente vai para lá, e como o militar que somos, né, digamos assim, todos os militares têm essa noção de que onde você for, você vai dar o seu melhor e muito provavelmente vai ser feliz. E foi assim. Exatamente. Gente, a mulher do militar tem que entender. O militar não para, né? Não para no lugar, tá sempre mudando, tá sempre viajando, tá sempre em missão, então tem que entender. É o que a pessoa faz. É um contrato. Nós estamos à disposição da Força Aérea, a família, obviamente, vem junto e a gente se adapta, Como é que é ser um comandante da Esquadrilha da Fumaça com a responsabilidade que eu brinco assim, que o comandante voa um avião de 70 metros de largura, né? Exato. Que tem os outros aviões do lado. Como é que é essa responsabilidade nos ombros? Porque você tá voando na ala é uma coisa, a hora que você lidera todos aqueles homens que têm família, que têm responsabilidade com a nação, né? Sim. Como é que é isso? Olha, primeiro é um grande privilégio. É um privilégio para poucos, eu agradeço a Deus de fato, obviamente ao alto comando, que me designou para tal, e o meu antecessor, o Franklin, que eu era operações dele. Eu era operações e obviamente houve uma indicação, não só dele, mas talvez dos comandantes anteriores também, acredito eu. E é o que você falou, uma responsabilidade. Particularmente quando eu era ala, ou número 6 ou 5, você tá ali, né? Trabalhando, tal, atento. Quando eu era número 7, particularmente, era muito agradável porque você tá sozinho, controlando seus parâmetros e o seu posicionamento na arena. Agora, o voo como líder, ele é muito mais, eu não diria restrito, mas ele é muito mais delicado. Até porque você tá conduzindo os demais, como bem você disse, no A29, e a gente tá buscando, obviamente, um voo cada vez mais seguro, mas cada vez mais arrojado, que é assim que tem que ser, né? O objetivo do voo é você impactar positivamente a população, as crianças, os jovens, então você está tentando explorar da aeronave aquilo que ela tem de melhor. E está todo mundo na tua ala. Então, de fato, é algo que você tem que ser, digamos assim, muito cuidadoso, seja com os parâmetros e seja com os próprios pilotos. É um piloto mais novo, você tem que saber disso e gerenciar dessa forma. O pessoal é macaco velho, então vamos explorar mais, entendeu? Apertar mais o cara. Vamos apertar mais um pouquinho. Não o cara, mas o display, por exemplo. Vamos apertar o display, vamos fazer algo mais dinâmico. Tá sobre pista, vamos voar um pouquinho mais baixo, com segurança, com tranquilidade, com profissionalismo. Mas é isso, é um trade. Você quer explorar o melhor da aeronave, o melhor dos seus alas. Então é um trabalhinho... Tem bastante parâmetro pra gente checar. Mas é legal você falar isso. Eu vou falar uma coisa aqui. Por favor, não se ofenda aos outros comandantes, aos outros pilotos. Não é isso, a intenção não é essa. Mas você vê uma diferença de comandantes. Um voa um pouco mais alto, outro voa um pouco mais baixo, outro voa mais apertado. É uma característica, não estou falando que né? Cada um voa de uma forma. Como é que você, como comandante, consegue decifrar isso aí dos pilotos? Você tem uma conversa antes do voo, você fala pro cara, eu vou poder apertar você um pouco mais? Gente, quando eu falo apertar, eu vou um pouco mais, com mais dinâmica, né? Sim, com mais arrojo. Sim. Como é que você faz esse tipo de approach no piloto? Porque às vezes o piloto pode também não querer, não estar confortável com isso. Sim. E então vai depender muito do comandante. Exato. E essa comunicação ela tem que ser muito clara. Eu falo isso até nas palestras que a gente ministra, com o grupo, nos briefings, nos debriefings. A comunicação tem que ser muito clara. Eu lembro que nós fomos fazer um voo no Museu do Amanhã. E sobre a água. E lá no Museu do Amanhã, para quem foi, o telhado é muito pronunciado. E eu comentei, pessoal, ali nós temos que passar a 100 pés, senão ninguém vai ver. O nosso deck normal é 300 pés,
as passagens a 200, mas ali nós vamos voar a 100 pés, senão ninguém vai enxergar. Porque o público era a banda de música do Rio de Janeiro, estava no Museu do Amanhã, estavam as autoridades, o evento era isso, a fumaça ia fazer uma passagem, ou seja, é brifado. E aí nós treinamos na academia, vou fazer uma passagem com 7 aviões, estando eu a 100 pés. Ok, todo mundo confortável, e aí o pessoal, comando, tem a antena, tem isso, tem aquilo. Eu não, a gente vai passar sobre a pista, eu vou avisando, fui falando, e fizemos isso em Pirassununga. Eu falei, ó, vai ser isso aqui em cima d'água. E aí passamos a Rio-Niterói, fomos descendo até o limite que eu vi que dava. E foi até acima disso, pouco acima disso. Não, aqui o pessoal está enxergando, se eu estou vendo o público, ele está me vendo. E fizemos uma bela passagem. Então é mais ou menos assim. Óbvio que é como um acordo, óbvio que há um direcionamento, né, da minha parte, buscando, como eu disse, a segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar a segurança. Mas a questão operacional, o que a gente quer, qual o efeito, né, que a gente quer atingir. Sobre as questões de liderança, são fases também, obviamente, seja no T-27, seja no A-29, a própria implantação, a consolidação, são fases que você ajusta o seu voo à necessidade operacional. Então, eu acho que tudo é um processo e se obviamente a fumaça hoje está voando bem, é fruto dos comandantes do passado, né? O legado que todos deixaram, na posição de número 7, lá quem fez a implantação, a época foi até o Nielson, Marcelo e Franklin, fizeram a implantação do voo do número 7 no A-29. Então eles que começaram. Eu lembro dessa época. Exato, se hoje o Natalício e o Moreno estão voando bem, é porque o pessoal lá atrás consolidou, definiu parâmetros seguros para que obviamente pudessem ser aprimorados. A própria liderança, o manual que eu utilizo, quem escreveu foi o então Coronel Gobet, no A-29. Manja nada, hein? Exato. Sabe nada de voo. Gente, exato. É importante eu falar para vocês que lá não tem criança, não tem amador, não tem cara bobinho. Lá só tem cara que é feito para voar realmente na fumaça e liderar um grupo. E o comandante tem que estar muito atento para fazer as coisas. Por uma passagem dessa é 100 pés, 100 pés, mas tem que lembrar que ele está pilotando um 747 ali, né? Quando está todo mundo em formação Delta, Concorde e tudo. Flash. Você tem que pensar que você está voando em linha de frente, principalmente. Exato, né? exato. Você tem que pensar que está voando um avião grande, não é isso mesmo? Porque está com a asa gigante lá. E voar em cima da água, como é que é? Tem a questão da percepção de profundidade, né? Isso aí atrapalha, digamos assim, a água, se tiver espelhado, aquela coisa toda, tua noção de profundidade fica prejudicada. Fica esperto, né? Eu lembro que eu era número 7, foi a minha segunda demonstração. A primeira foi estreia em Juiz de Fora, a segunda foi em Copacabana, nas Olimpíadas. E era sobre o mar. E aí o Marcelo, que comandou, o Coronel Marcelo, à época, ele era tenente-coronel, ele era também o número 7, me brifou, ó, cuidado, vai ter essa distorção. Eu já tinha voado sobre o mar como 5, como 6 não, mas como 5 sim. Tem que ficar esperto. Ele falou, ó, fica esperto tal, e dito e feito, você vai no que o anterior te ensinou. Ninguém vai inventar nada, muito menos como comandante. Ninguém inventa a roda nessa hora. Ninguém inventa a roda, muito menos como comandante. Claro que você se espelha nos líderes do passado, seja Coronel Braga, Ribeiro Júnior, Coronel Gresco e entre outros, Coronel Faria. Você vê vídeos, você se inspira e quer buscar o melhor. Né, falando em termos de liderança, mas ninguém vai inventar nada, tudo já foi feito no passado e a prioridade é segurança, e depois profissionalismo e, por que não, perfeccionismo, para isso que a gente está lá. aerostoraviation.com, soluções em aviação. Pessoal, também o comandante é responsável pela união do grupo socialmente falando. Por exemplo, o jantar da fumaça, que é um jantar dado para os ex-integrantes, para os fumaças honorários e tudo mais. Tem que ser uma coisa que reúne a pessoa, porque matar a saudade do cara que passou por lá, né? Isso Exato. É importante para vocês. Exato, tivemos a oportunidade nos 70 anos, ano passado, de fazer um belo jantar. Eu estava lá. Exato, foi convidado, fumaceiro honorário, claro. Convidamos todos, na verdade, e muitos estiveram presentes, casa cheia. Casa cheia. E fizemos isso, chamamos os ex-comandantes, fizemos uma homenagem.
A senhora Jane estava lá representando a Ribeiro Júnior, demos um buquê de rosa. Foi um momento muito bom, de fato, de reconhecer aqueles que trouxeram a fumaça até onde ela está hoje. Claro. Não começou ano passado nem ano retrasado. Tem 71 anos de história e todos labutaram muito para a gente chegar onde chegamos. E aí a nossa responsabilidade, voltando, e eu falava isso, eu falo isso com o grupo, a gente tem que dar continuidade. Resgatar a memória. Resgatar a memória e dar continuidade. Eu vou estar passando o comando em dezembro. Vou chamar o Nunes e falar, senta aqui, vamos brifar. Senta no colo do papai que eu vou te ensinar como funciona. Senta aqui, vamos brifar. Não começou ontem e não acaba em você. A tua responsabilidade é levar isso à frente. Garcia, quantas horas ou quantos treinamentos ou quantas demonstrações a UEDA faz por ano? Atualmente está tudo relacionado ao esforço aéreo, né? Você recebe uma quantidade de esforço aéreo no início do ano, você divide entre manutenção, instrução, treinamento e as demonstrações. A gente chama de hora PIMO, que é o Programa de Instrução e Manutenção Operacional, e as horas DEMO, dedicadas à demonstração. Em torno de 60, 65 demonstrações por ano, com os recursos orçamentários atuais. Isso já foi 100 demos, 110, já após a implantação 50, 60, hoje estamos aí em torno de 65 demonstrações. Mas fora a demonstração tem o treinamento. Exato, treinamentos semanais que nós fazemos, né? Na verdade, o piloto em sede voa uma vez por semana ou a cada 15 dias. Durante a formação de um novo piloto, aí obviamente você voa mais em sede. Mas agora, por exemplo, esse semestre passado, todos os pilotos estavam formados. Então, as horas são dedicadas para demonstração, deslocamento e demonstração, e treinamento semanal a gente reduz para um por semana, digamos assim. Entendi. Você tem noção de quantas pessoas o nome Esquadrilha da Fumaça, ou EDA, como queira, atinge? Olha, a gente imagina, né, que em termos de público presente, nessas 60 demonstrações, fazendo menção ao ano passado, em torno de 1 milhão de pessoas presencialmente. Anuais. É muita gente. É muita gente. Em mídias sociais, estatística, né, que ela nos mostra 4 milhões de pessoas alcançadas com os vídeos que a gente produz e coloca. E eu já até falo, www.fumaca.org. Voando. Na verdade, esse site é um direcionador que vai ter todas as informações que o pessoal quiser. www.fumaca.org. Não vai esquecer, porque é bem bacana. Ali fala da Força Aérea, site oficial, mídias sociais, ali tem tudo. Vamos voltar. É legal essa história da mídia social, porque mudou muito o pessoal, o conhecimento, e a pessoa hoje em dia pode ver como é que funciona mais a fumaça, né? Sim. Como é que vocês se adaptaram a essa mídia social? Os próprios oficiais estão fazendo esse tipo de trabalho, filmando, fotografando? Eu já fotografei muito, como você sabe, na época do T-27, do vermelhinho e do azulzinho. Eu falo vermelhinho e azulzinho porque era vermelhinho e azulzinho. Mas hoje tem muito pessoal se especializando em fazer isso lá no Esquadrão. Como é que vocês estão lidando com isso? Sim, desde, eu diria 13 ou desde 2015, essa questão das mídias sociais aumentaram, né, de uma forma absurda para todo mundo. E eram muitas contas alcançadas. Aí houve uma mudança no algoritmo. Obviamente, você precisaria monetizar para ter um alcance maior. E a nossa proposta é divulgação orgânica, né? Nós não temos um orçamento para gastar com mídias sociais. Mas a fumaça, desculpa te cortar, já por si só já empurra isso para frente, né? Já impulsiona muito. Então você percebe isso, que pós-demonstração, a procura, digamos assim, o interesse nas nossas mídias é muito maior naquela localidade ou por região, vamos dizer assim. Você tem esse tipo de estatística no YouTube, né? Você que trabalha com isso sabe que você tem, digamos assim, alguns vídeos. O vídeo que a gente fez nas cataratas do Iguaçu. Nossa. Foi um vídeo que bombou. Digamos, o Voo no Cristo com o T6 também, um vídeo muito, digamos assim, procurado. O T6 foi com o T6 do Lunelli, né? Isso, da Hangar 33. Puta, Hangar 33, Exato. Muito legal esse vídeo. Foi um projeto do Comar, né, digamos assim, passou pelo gabinete, foi autorizado pelo gabinete, na qual o T6 iria liderar 3 A-29s, voando no Cristo. E foi espetacular. Nossa. O T6 foi uma ideia do Denis,
por ocasião dos 70 anos, ano passado. O Denis Lunelli, tá? Desculpa. Exato. É que eu chamo ele de Lunelli, mas Denis Lunelli, da Hangar 33. Ano passado ele quis fazer essa homenagem por ocasião dos 70 anos da fumaça. Submetemos ao gabinete do comandante da aeronáutica, eles autorizaram, ele fez a pintura e nós voamos com ele nos 70 anos nos portões abertos da academia. Foi fantástico, emocionante. Tá no canal, inclusive, se vocês Exato. quiserem ver, pô, muito legal. Exato. E aí, esse ano, ainda no ano passado, nós iríamos fazer o mesmo voo no Musal. Aí o T6 não pôde estar presente. Quando jogou para esse ano, 2023, aí o terceiro Comar resgatou essa ideia, passou pelo gabinete da mesma forma, foi autorizado e aí fizemos nesse ano esse voo do T6 com 3 A29 no Cristo, um dia lindo, céu azul. E o ronco, né? O ronco do T6 abafa. Obviamente que ele voa mais quente e os A29 mais reduzido, mas de qualquer forma o ronco dele abafa os 3 A29. Magnífico. Os aviões da Segunda Guerra, em modo geral, são bem legais. Sim, o som é bem legal, radial, né? Rasgado. Coisa mais linda. É muito gostoso de ouvir. Eu sou suspeito, Beca. Eu também, eu gosto bastante. Mas eu acho que a demonstração... Muita gente falou que preferia a demonstração do T-27. Eu gostava do T-27, mas o som do A-29 demonstrando é muito bacana. Também, com essa demonstração, digamos, mais apertada e mais próxima, resgata essa questão, porque é isso, né? O avião passando mais perto, o barulho obviamente é maior e fica muito bacana. Uma coisa que eu queria muito perguntar para você é o seguinte. As pessoas não entendem o papel real da Esquadrilha da Fumaça com relação à Força Aérea e com relação ao Brasil. Você pode, por favor, explanar isso para as pessoas? Sim, dentro digamos, em termos de missão, divulgar, fazer demonstrações aéreas para divulgar a Força Aérea Brasileira. E aí são várias atribuições decorrentes dessa missão, digamos assim, principal. Fazer o link entre o público militar e o público civil. Um exemplo foi os voos que nós fizemos agora em Pirassununga com a Gol e com a Azul, em homenagem ao Santos Dumont. Também foi espetacular, fantástico, e a fumaça tem esse papel, entendeu? É um esquadrão de relações públicas. Desenvolver a figura do patriotismo, então onde a gente vai, a gente leva essa mensagem de patriotismo, ostentamos a bandeira do Brasil na cauda das nossas aeronaves. Com certeza, é o que nós precisamos, aliás. Exatamente, e sempre vamos precisar disso. Incentivar gerações. Quantos pilotos, ontem, no Campo de Marte, um senhor, ele falou, eu sou piloto da TAM, entrei na aviação por causa de vocês. Olha que legal. E eu ouço isso em metade das demonstrações. É muito. Você ter pessoas que estão na aviação, seja como pilotos ou como mantenedores, ou na questão do apoio, dizendo que se inspiraram com a Esquadrilha da Fumaça. Não tem quem não gosta da Exato. fumaça. A gente teve uma visita de um pessoal também da aviação, lá em Pirassununga, e ele disse isso. Ele é da TAM também, ontem foi no Campo de Marte, mas foi na semana passada, até do setor de operações da TAM. Ele falou, por vezes hoje a questão salarial já não é um chamariz, porque um youtuber pode ganhar muito mais do que um piloto, sem problema nenhum. E ele fez esse comentário, mas a fumaça ainda incentiva, ela vai no sentimento. Ela desperta a vocação, né? Não é a questão financeira, quero ser piloto, quero ser comandante, não. É uma questão de paixão, ela desperta a paixão. Então a fumaça faz isso. Também a ligação com as forças, as demais forças, estivemos em Taubaté fazendo demonstração na aviação do Exército, com o pessoal da Polícia Militar. Que é muito legal a aviação do Exército. Muito bacana. Né? E a Polícia Militar também está crescendo a aviação deles, né? Tivemos uma interação boa com o pessoal do Águia. Tive agora ministrando palestra num evento em Salvador de segurança pública, então tinham vários pilotos ali de asas rotativas dos vários setores de segurança pública, todos querendo saber sobre a fumaça, alguns se inspiraram também. Quer dizer, tem várias atribuições. A indústria nacional, divulgar a indústria nacional, você levar isso, que o avião é nosso. A gente esse ano, fomos até a Colômbia, né, numa feira internacional, e ano passado fomos na FIDAI, no Chile. E a aeronave de apoio, KC-390. Ou seja, você está deslocando com 8 A-29s, que é um avião de combate, com um KC-390, que é um cargueiro militar, andando pela América do Sul, e poderia ser pela América do Norte e outros locais. É o Brasil que está se deslocando. Ano passado, no retorno da FIDAI, tivemos uma pane de transferência em Mendoza, quando pousamos em Mendoza. Transferência de combustível. Transferência de combustível.
Esse é uma pane ruim, hein? Uma pane ruim, você precisa, obviamente, são pernas longas. Então ficamos, durante o desembaraço dos passaportes, que durou bastante tempo, durou umas 3 horas, foi o suficiente para nós tirarmos essa pane em Mendoza. E o argentino perguntando, precisa de apoio? Precisa? Não, obrigado. Tudo que nós precisamos, nós tínhamos no nosso avião de apoio. Que legal, que é o KC. Que é o KC-390. Que, aliás, deixa eu dar os parabéns para a Embraer, que é uma máquina fantástica. Você vê o avião do lado de fora, você não tem a noção do que aquele avião é grande dentro. Não, é grande. E é isso, desceu o pilone, desceu o mecânico, desceu ferramenta, do argentino no caso. O que é que nós precisamos? Só o combustível para seguir. E eles viram, é um outro país, claro, com várias questões, mas é um país observando que, caramba, o Brasil passou por aqui, sanou pane, fez o que precisava, e não precisamos de uma ferramenta, não precisamos de uma chave de fenda, de nada. Isso é muito legal. Isso é logística, isso é Força Aérea Brasileira, isso é indústria nacional. É você se deslocar na América do Sul, ou como eu disse, América do Norte, sem precisar de apoio, sem precisar de nada, só combustível onde você pousa. Isso gera um impacto. A gente passou por Córdoba, e nós temos um piloto brasileiro lá que faz intercâmbio e ele disse, o pessoal aqui ficou impressionado com a capacidade. Com certeza. Com a capacidade da indústria brasileira e da FAB em termos de flexibilidade e mobilidade. Isso é emissão da fumaça. Isso você demonstra. Isso é dissuasão, isso é soft power, como queira. Sem contar a questão, né, do incentivo às pessoas. Então tem várias missões ou várias atribuições decorrentes que a fumaça cumpre em projetar a Força Aérea, né, e o profissionalismo que nós exercemos. E isso, gente, vem do tempo do Sentapua. Os caras, homens de coragem que foram lutar na Europa e se deram muito bem, né? Demonstraram para que foram lá. Sim, foram reconhecidos, né, pela quantidade de missões e pela porcentagem de acertos, vamos dizer assim, em um curto espaço de tempo. O Sentapua se destacou, foi reconhecido, ganharam medalhas e deixaram esse legado. Homens de coragem. Homens de coragem. Uma pergunta importante que as pessoas às vezes comentam. A fumaça cobra para dar demonstração? Não. Ou seja, se eu quiser fazer olha, eu quero fazer uma demonstração em cima da minha fazenda, coisa e tal. Não é assim, né? Não. Nós, na verdade, os pedidos, eles são feitos, e nesse site que eu falei, o fumaca.org, tem como solicitar uma demonstração. O Centro de Comunicação Social, ele centraliza esses pedidos e quem define a nossa agenda é o gabinete do Comandante da Aeronáutica. Não há custo. O Comando da Aeronáutica, que é que custeia as horas de voo, como eu disse, recebemos um esforço aéreo e é feito um cronograma com base nisso. Recebemos vários pedidos, principalmente para fazer coração em casamento. Eu já atendi, quando eu era comunicação social, atendi o telefone. Coração cor-de-rosinha. Minha senhora, infelizmente não podemos. Chá revelação, já perguntaram se a gente pode fazer. Sério? Vocês fazem chá revelação? Como é que contrata? Não há a figura do contrato. Chá revelação é engraçado. Chá revelação e coração em casamento. Bom, não custa nada perguntar. O não eles já têm. Sabe, o né? não já tem. Já está garantido. Já está garantido. Mas a fumaça tem uma associação dela, né? Sim. Que que também ajuda a sustentar a fumaça, que venda de produtos, esse tipo de coisa. Exato, né? Nesse próprio site temos um link também, mas o que é que funciona? A Associação Esquadrilha da Fumaça. Em cada demonstração nós distribuímos materiais gratuitos. Folders ou revistas e posters, em torno de 1.000 itens por demonstração, até um pouco mais, mas a gente se propõe a fazer isso. Material de primeira, né? Material de primeira, com a foto dos pilotos, normalmente a foto da aeronave, formas de ingresso na Força Aérea. Então, se o pessoal manusear, vai ter um QR Code que direciona para esses sites e ali já traz as formas de ingresso na FAB, as carreiras, oficial aviador, escola preparatória, escola de especialistas, a figura do oficial temporário, que é algo mais recente, né, do próprio sargento temporário. Então o folder traz essas informações e direciona para um site com editais. E isso é distribuído gratuitamente. Quem custeia esse material é a própria Associação Esquadrilha da Fumaça por venda de souvenirs. Boné, camiseta, chaveiro. Então nas demonstrações existe essa questão dos souvenirs e esse valor obviamente é revertido nessa distribuição de material institucional. E os souvenirs podem ser comprados online ou não? Sim. Podem ser comprados. Mas é no próprio fumaca.org. Fumaca.org vai ter um link para o site da associação. E tem coisa muito legal lá. Tem chaveiro de aço, de plástico, tem relógio bacana, camiseta, boné, que mais? Squeeze, garrafa, squeeze, né? Exato. Muita coisa legal que você pode comprar. Gente, o negócio do jantar, que eu inclusive falei agora, é
quem paga esse jantar? A nós mesmos, que vamos lá, queremos estar com o pessoal da fumaça, cada um entra com o dinheiro do jantar e é um jantar muito bem feito. Não é, tem muita gente que vê, mas o governo que paga. Não. É a associação e os fumaças honorários, os fumaças antigos, tudo vai lá e banca esse jantar. Exato. O almoço e jantar maravilhoso. Almoço e jantar, os eventos são por adesão, como você bem disse, e o pessoal quer estar junto. Então, obviamente... É uma delícia. Não é nada glamuroso, suntuoso, mas o objetivo é estarmos presentes, relembrar o passado, projetar o futuro. Dançar bastante. Dançar, aproveitar, bater papo. É uma confraternização muito legal, que vale muito a pena. E ouvir as histórias, né? Ouvir as histórias do passado. Legal. As histórias do Coronel Faria. Faria grande. Meu irmão gêmeo, você sabia, né? Sei, teu irmão gêmeo. Eu nasci primeiro, tomei todo o leite e ele ficou magrinho. Ficou com a sobra, mas deu certo, né? Eu tenho muitos bons amigos na fumaça. Sequim, o Chumbo, Farias, e entre Baleia, as histórias, o João D'Angelo. E as histórias do D'Angelo, que está lá desde o início que já passou aqui no Porta de Angar. Sim, Coronel Crispim já passou aqui. Crispim já passou aqui. Sim, tem o livro dele, muito bacana, inclusive. Santinho já passou aqui, ainda não foi ao ar ainda, mas vai. Bacana. Tem bastante gente legal da Esquadrilha da Fumaça. Quero falar um pouquinho mais das passagens. Aliás, antes, onde é que vocês treinam? Em cima da academia? Nós temos áreas de treinamento próximo à Academia da Força Aérea, uma em Analândia, uma cidadezinha próxima, uma pista particular, e a outra que a gente chama de área verde, área vermelha, que é tradicional desde o Tucano. Era uma pista de terra, numa usina, próximo a Pirassununga, em torno de 40 quilômetros, dá 23 milhas para ser mais exato. De Tucano é um instantinho, né? Sim, dia 29 dá 7 minutos. Para ser mais exato, a pista hoje está asfaltada, que ela serve, obviamente, para um pouso de emergência. Tenta também, sempre que possível, treinar na vertical de Pirassununga, para que os cadetes possam ver. Normalmente às 16 horas, que é o final do expediente da AFA, mas o voo dos cadetes ele vai até o quanto for necessário, e é o horário da educação física dos cadetes também. Então a gente está treinando, sabendo que os cadetes estão vendo. Física. Eu lembro quando eu era cadete, correndo lá na academia e vendo o vermelhinho treinando. É isso que a gente tenta fazer hoje também. É importante falar isso, inclusive, pessoal. A vida de militar não é muito fácil, não tem brincadeira não, tem que estudar muito e muito exercício. Sim, se dedicar bastante. No caso da AFA, né, o oficial aviador intendente ou de infantaria, é dedicação exclusiva, é regime de internato, né, só sai aos finais de semana se não fizer besteira. Fica preso. Se não ficar preso, para aprender, né? Não fica preso. Ele fica ali recluso para pensar na vida, vamos dizer assim. Mas requer bastante dedicação, bastante empenho, aptidão, um pouco, é claro, mas esforço pessoal, muito esforço pessoal. Com certeza. Dessas demonstrações que vocês fizeram, bom, você me falou que foi no Rio, Santos Dumont, Foz do Iguaçu, que quem nunca foi para Foz do Iguaçu tem que ir, porque olha, o Brasil, tem muita gente que não conhece o Brasil, o brasileiro que não conhece o Brasil e vai lá ver o Disney, mas puxa, o Brasil é tão legal, cara, é tão bacana. E que mais? Olha, em especial essa de Foz do Iguaçu, eu queria comentar que nós já fizemos vários sobrevoos das cataratas, normalmente fazendo uma foto de rampa, né, uma aeronave maior à frente, fotografando a fumaça. Mas nesse caso, em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, foi uma demonstração nas cataratas. Foi uma demonstração completa, com dorso, barril, looping, desfolhado, cruzamento. Foi muito bacana, Beca. Foi um dos cenários mais bonitos que eu já tive a oportunidade de voar fazendo demonstração. Você fazer o barrilzão, puxar o meio looping e sair de dorso na proa da garganta do diabo legal, é um privilégio, Beca. Foi emocionante. Respinga no avião, não? Nas passagens de abandono, respingou. Imagino. Ali a gente, na verdade, o ponto, existe um hotel ali nas cataratas, né, e ali estavam as autoridades, a homenagem a Santos Dumont foi feita ali, a demonstração foi em alusão a isso, mas no final você dispersa e faz umas passagens, aí o respingo faz parte, né? Faz parte. Foi muito bacana. Passaram em cima do Morumbi também agora há pouco tempo, exato, bem lembrado. Legal, um monte de filmagem bacana. Tivemos, na verdade, uma solicitação da CBF, então o pedido foi oficial para a final de campeonato, que acabou sendo no Morumbi, né? O segundo jogo, o primeiro foi lá no Rio de Janeiro, o segundo jogo no Morumbi, um dia bonito também, uma coisa maravilhosa, muita gente.
Sabe, porque eles são São Paulino, não era corintiano como eu aqui. Aí eu sou suspeito, Beca, eu não vou entrar no mérito, mas eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz de voar e de poder estar A cena é muito bonita, os caras, você vê de baixo a torcida berrando de emoção, é muito legal isso. Exato, e vários vídeos de fato. E o que a gente percebe é isso, as solicitações elas começam a aparecer, pedidos para o exterior, pedido da CBF, porque a fumaça está voando, as mídias sociais estão aí e de fato é um ciclo, né? A fumaça começa a ser demandado e obviamente passa tudo pelo gabinete do comandante da aeronáutica, tudo autorizado, tudo no mais alto nível de segurança e profissionalismo com esse foco, divulgar a Força Aérea Brasileira. Você tinha ali, sei lá, 60 mil pessoas no Morumbi, 70, não sei qual é a capacidade, estava lotado, e projetando o Santos Dumont no painel, falando, lendo um texto sobre a história de Santos Dumont. Inclusive a Gol e a Azul também fizeram isso. Aviões, né? E qual que é o objetivo de você participar de uma final de campeonato? No nosso caso, FAB, é você divulgar a história de Santos Dumont. Então foi feito um speech sobre a história dele, ali durante o aquecimento dos jogadores, ou seja, aquele público soube um pouco mais sobre Santos Dumont e a importância dele para o mundo. O legado dele na história da aviação, o inventor do avião. Gente, tem muita gente que não sabe quem é Santos Dumont e é uma tristeza que isso aconteça. Aqui no Porta de Angar nós fizemos inclusive uma entrevista com uma pessoa que eu gostaria que você comentasse, que é o Alan Calaça, um cara de coragem, piloto, Exato. Que reconstruiu um 14 bis e de fato ele é o único piloto depois do Santos Dumont a voar um 14 bis de fato 99% réplica. Exato. Vocês tiveram o prazer de voar com eles, né? Exato. Tudo bem que não foi na ala, mas conta essa história lá em Pirassununga e Bauru. Não, foi muito bacana, conheço o Alan, é fantástico, um entusiasta, e ele foi reconhecido até no exterior por conta dessa réplica, e em Bauru e em Pirassununga tivemos essa oportunidade. Eu também tive o prazer de estar nesse voo, que era um sobrevoo, na verdade. Ele decolou, ficou ali a 2, 3 metros do solo e a fumaça passou, né, fazendo, digamos assim, uma projeção. E em Bauru ficou muito bacana também, que digamos assim, bingamos, né, através do público e o locutor narrando, falando sobre Santos Dumont. Vadico. E depois em Pirassununga, né, você estava presente, tem uma bela foto. Até aqui, dá licença um pouquinho. Claro. Eu acabei de presentear um livro para o nosso amigo. Desculpa te cortar, mas é importante mostrar para as pessoas. Tem que registrar. Aqui, ó, gente. Olha isso aí, a fumaça passando. Deixa eu ver se tá certinho aí. Câmera número 18, Celção, essa aí mesmo. Aí, isso não é montagem, gente. Não é montagem. É de verdade. É aviação, é cachecol. Quase um cachecol esvoaçante. É, cachecol branco essa aí. Muito bacana. E é isso, é você mostrar aos brasileiros a nossa história. A história do brasileiro, um visionário, um inventor. Que não era só do avião, né? Exato, de várias coisas. Ele era um balão, gênio, né? E várias invenções. Quem já foi em Petrópolis, tem uma casa que foi de Santos Dumont, quem foi em Cabangu. É uma história muito rica. E o mote da FAB, dos motes da FAB foi isso, 150 anos do Santos Dumont. A fumaça foi muito engajada nisso, fazendo grandes eventos, o voo com as aeronaves, né, foi espetacular também, lá em Pirassununga, 60 mil pessoas. Detalhe, a gente limita em 60 mil pessoas. Lá. 60 mil pessoas? Caraca, limitado em 60 mil pessoas. Na última que teve. Exato. Isso por quê? Porque em 2015 entraram na academia 93 mil pessoas. Aí falta água, comida, banheiro, falta espaço. Então, por uma questão de infraestrutura e até respeito ao público, nós limitamos em 60 mil de lá para cá. E estava muito quente esse ano, estava muito calor. Tivemos mais de 50 mil pela contagem, né, entre 50 e 60 mil, assistindo, ouvindo sobre Santos Dumont, vendo a fumaça, vendo aviões da Gol, o avião da Azul, o próprio T-6 do Denis Lunelli estava lá, T-6 do Tique, tinha muita gente voando. Márcio Oliveira. Um abraço para todos, não dá para citar todos. Lembrar todo mundo, mas O pessoal da WS Museu também, foram com o Beechcraft. Sim, o Billy, gente boa. Voamos na ala deles também, muito bacana. Do aquele BTV maravilhoso, exato, prateado e azul. Exato. Nossa, não, lindo, barulho também, para variar.
espetacular. Foi um dia memorável também. Meteorologia extremamente favorável, calor, mas um céu azul e fumaça. Eu não pude ir dessa vez, mas ano que vem nós vamos estar lá. Exato. Pessoal, agora sabe que eu pergunto para todo piloto que está aqui, não é porque ele é coronel da fumaça não, comandante da fumaça, que eu vou deixar de perguntar. Troca de cueca. Teve, e aí a minha pergunta é por projeto, por posição de voo? Fica à vontade. Não foi uma nem duas. Pode falar mais cabeludo aqui. Olha, aqui te ensinou alguma coisa, porque o intuito da troca de cueca, Garcia, aqui é ensinar as pessoas que estão voando, não interessa se é militar ou civil, se tem experiência ou não, mas você pode ter tido uma troca de cueca que vai ensinar alguém a sair da situação ou pensar diferente. Olha, vamos lá, digamos, a mais anterior, vamos falar, antes de tudo. Eu estava em Santa Maria, voava a MX e voava o Regente, o 42. E aí eu estava num translado de Santa Maria para Florianópolis. De Regente. Essa foi a que eu era mais moderna. Não voa lá grande coisa, né? Não voa lá grande coisa. E eu estava saindo, o que estava acontecendo era um torneio, né, na verdade, um evento lá em Florianópolis, e eu estava levando um material para participar desse evento, alguma coisa que pediram. Garcia, decola aí e tal. E eu lembro que estava tarde, então estava próximo ao pôr do sol. E aí agora eu não me lembro exatamente, mas digamos que fosse 3 horas de voo, eu falei, não, tá dentro. Tudo isso de Santa Maria? De Regente, né? Tu tem que subir. Anda de marcha ré. O negócio pega vento de proa. Na verdade eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu fiz as contas e falei, não, vou chegar antes, porque o avião não voa noturno, vou chegar antes do pôr do sol. E fui. E decolei, tô indo na proa, e aí chega depois do meio do caminho, começa até a serra, antes de Florianópolis, não me lembro quanto, mas começa a serra e eu fui subir, fui dar um motorzinho, né? Mão direita e nada, dei o motor, nada. Falei, caramba. Saudade de casa. Saudade de casa. Aí eu mexi no passo, ok. Mexi na mistura, ok. Dei mais uma mexida na manete de potência e nada. Falei, ok, para a mão, não mexo. Deve ter soltado o cabo ou alguma coisa. Só que eu precisava subir. E fui subindo. E eu me lembro, cheguei a 6.300 pés. Morro perto, o avião uma pipa, as polegadas baixas, porque eu não consegui esquentar o motor. Eu tava com um motor... Nem reduzindo a mistura. Não. Empobrecendo não adiantava. Não adiantava porque a variação era muito pequena. Eu precisava era dar motor, dar potência, e eu não conseguia. E aí eu passei aquele morro, deu saudade de casa, lembrei do Papai do Céu, comecei a orar e falei, olha só, vamos lá. E tinha mais morros à frente e algumas nuvens. Eu falei, não dá, eu não vou conseguir manter linha reta. Tô saindo de Santa Maria para Florianópolis, falei, vou quebrar 90 graus à direita e vai começar a descer o terreno, porque eu vou chegar no litoral. E aí depois 90 à esquerda e segue para Floripa. Só que nisso, o pôr do sol, obviamente, que eu ia reto chegar pouco antes, já foi. Então, quando eu estava chegando na praia, o solzinho já se pondo, quando eu quebrei para voltar para o Florianópolis, já era noturno. O avião não voa noturno, não tem luz, tinha só uma luzinha vermelha e a luz do GPS. E ok, e ainda tem que pousar, né? Como é que vamos fazer? Informei o controle, informei aquela coisa toda. E aí, cheguei numa situação alta e eu falei, aqui eu posso cortar o motor que eu pego a pane. E aí fui empobrecendo a mistura. E aí ele foi perdendo potência, né? E aí eu consegui, me aproximei para o meio da pista, declarei o que precisava e consegui pousar. Fiz o 180 na pista para sair no pátio militar, dei aquela enriquecida na mistura para livrar logo a pista. E fui empobrecer de novo. Nessa segunda tentativa, apagou o motor. Que poderia, obviamente, ter acontecido em voo, né? Então, de fato, ali eu falei, olha, graças a Deus... Mantenha a calma, né? Esse é o aprendizado. Na verdade, eu mantive a calma. Não tinha muitas opções de pista, porque eu já estava na serra. Pouco antes da serra, na verdade, eu poderia ter pousado visual na praia, mas eu acho que a época não seria a melhor opção. Quis ir até Florianópolis, né, e de fato deu tudo certo, pousei, livrei, e aí é engraçado, porque quando eu fiz o 180, enriqueci para sair da pista e diminuir e cortou, eu cortei na cabeceira oposta. Aí eu olhei, falei, noturno, com o avião, né, cortei o motor, apagou na cabeceira, e aí eu chamei no rádio, falei, Torre, vou puxar no braço aqui, o cara, por favor. Aí eu puxei, saí na frente, saí puxando o regente, rebocando ele no braço. Ainda bem que é levinho. Ainda bem que é levinho, puxei,
Aí chamei a Torre, falei, Torre, aqui tá bom? Ele, comandante, mais 10 metros por gentileza. Aí puxei mais 10 metrinhos para livrar a área. Ok, obrigado, gol, tá livre aproximação, não sei o quê. Então foi curioso, mas obviamente eu aprendi bastante ali. O avião ficou em pane, o pessoal tirou a pane, alguns mecânicos até me cumprimentaram, pô, parabéns, tal, não sei o quê, trouxe o avião. Aí obviamente tive que explicar essa história toda depois, mas de fato foi uma pane material e de fato soltou uma conexão, uma haste. A trepidação, ela não agravou a situação, nem melhorou a situação, que poderia também ter acontecido. Então, vários aprendizados aí dessa troca de cueca. Difícil parar um motor, né? Não, naquela situação, não, ele estava estável, ele simplesmente soltou uma haste. Só isso? Basicamente foi isso. Bom, já que você falou que tem outras trocas de cueca, eu vou aproveitar as trocas de cueca do coronel aqui pra gente aprender mais. Outra vez, vamos lá, número 6, era número 6. Fumaça, meu primeiro solo, na época fazendo looping coincidente. E tinha uma camadona, 8/8, né, e algumas nuvens mais baixas, mas estava dentro do que estava previsto. OVC, e dentro com altura suficiente para a gente fazer o treinamento, era o meu primeiro solo, nesse pacote de manobras. E aí, eu novinho, fazendo a manobra tal, e em algum momento que a gente fazia um cruzamento no dorso, na parte alta da manobra, era um looping, né, onde os 5,5 cruzavam embaixo, em cima e embaixo. Aí nesse cruzamento em cima tinha uma nuvem, né? Tinha uma nuvem que a gente não viu pelo contraste. Só que aí o 5 veiaco falou, abortando, saindo por cima. Aí eu, cri, silêncio rádio, pum, entrei na nuvem, no dorso. E aí, mais uma vez, saudade de casa, né? O fato eu, digamos assim, saí da nuvem, vi o chão, tirei motor, capei, mas assim, ali estranho. Não é estranho e, obviamente, tudo com segurança, com altura, né? Tinha gordura para queimar. Só que no meu primeiro solo, aí eu falei, olha, temos que estar preparado para tudo. Esse foi o aprendizado. Eu tenho que estar preparado para tudo, para nuvem, para abortiva, porque o que aconteceu, na verdade, ali foi que o 5 viu a situação, ok, estou abortando, saindo por cima. Ele espetou, saiu, tinha espaço entre nós, a nuvem e o teto. E saiu por cima tranquilo, girou o avião. Eu ali dei aquela cristalizada, entrei na nuvem, que não é o ideal. Então ali eu pensei, tem que estar preparado para fazer a manobra, tem que estar preparado para abortar a manobra. Ali foi o grande aprendizado, meu primeiro solo como número 6 nas manobras da fase avançada do curso. Exatamente. Isso é importante, gente. Eu vou falar um negócio para vocês. É importante. Você que está começando a voar, não entra instrumento de jeito nenhum. Só quando você realmente souber voar por voo por instrumento com treinamento. Não adianta só tirar a carteira, não. Isso é muito importante. Nós falamos, aliás, 3 coisas importantes aqui. Noturno, sobre a água e dentro das nuvens, as 3 coisas que pegam um aviador. Não é isso, Coronel? Exato. E nesse momento, obviamente, pousei, debriefamos, fiz meu RELPREV, meu relatório de prevenção, divulgamos para os pilotos, porque é isso também. Não adianta guardar para si. Claro. Divulgamos, conversamos sobre, e para mim foi um grande aprendizado, saber abortar a manobra. Porque na fumaça, obviamente, você quer fazer, você quer demonstrar, mas às vezes não, pô. Às vezes é uma pane, uma luz amarela, uma meteorologia, aborta a manobra, segurança em primeiro lugar. Claro. E foi um grande aprendizado. Não é vergonha nenhuma, né? Não é vergonha nenhuma. É isso aí. Agora, as manobras que me encantam demais, uma que me encanta, 2, aliás, assim, extra o pacote. Uma é a bolota. Eu acho que aquela bolota deve judiar tanto do caboclo ali. Dá uma judiada. E a outra, e quero que você explique, por favor. Cruzamento. Cruzamento é uma manobra que me parece ser muito complicada e muito visual. Não tem tecnologia para aquilo, né? Não tem sensor. Conta um pouquinho para a turma aqui, são as 2 manobras. Vamos começar pela bolota. Sobre a bolota, quem faz é o número 7, né? A bolota invertida, que a gente chama. A bolota do número 7 que você está... Isso, a 360. Que tem a do 5,5, né? Que é no positivo, que faz parte dos cruzamentos, que é a segunda pergunta. Essa até minha avó faz. Essa aí é mais tranquila. A outra é complicada. Na verdade é uma curva de 360 no G negativo, que é -2 barra -2.3, alguma coisa nesse tom. Mas é um tempão, né? É um tempão, dá seus 40 segundos, 50 segundos, depende dessa carga G, e a gente varia o G em função do vento, porque você quer começar no mesmo local e terminar no mesmo local, que seria
na distância que a gente chama de FAL, em relação ao público. E aí, às vezes, está ventando, aí você começa ela, vou ter que apertar no final, vai para menos 2,5, e termina. E normalmente na demo, após a bolota, você já puxa um AV0. Então você sai ali do menos 2 e tal, e bum, mete 3,5. Joga o sangue para baixo. Aí. Joga o sangue para baixo. Então acaba que quando o pessoal voa de passageiro ou de saco lá em Pirassununga, militares, é bem desconfortável. É super desconfortável. É super desconfortável. G negativo é uma coisa desconfortável. Entenda que é o seguinte, é uma curva para fora, vamos dizer assim, Exato. né? A barriga do avião voltada para dentro da curva, então a carga de sangue na sua cabeça é enorme. E você tem o capacete, você tem um monte de coisa para te judiar. Agora, com relação ao macacão anti-G, melhora ou não? Melhora, no G negativo não, né? A gente não tem, ele não infla, só no G positivo. Mas eu digo assim, que no A29, o anti-G ele te dá esse conforto. Digamos que ele diminui a sensação, a grosso modo, em 2 Gs, ou seja, você está puxando 4 Gs ou 5. Vira 2. Vira 2/3. Grosso modo, melhor, logicamente. Né? Melhor, você termina a demonstração em relação ao T27 um pouco, digamos assim, menos cansado. E tem até a figura do ar-condicionado falando do projeto em si, né? Então, é até uma pergunta comum que o pessoal faz. E aí, T27 ou A29? Eu tive a grata oportunidade de fazer algumas demonstrações no T27 e a grande maioria no A29 e tal, como 7, agora como 1. Particularmente, vamos dizer assim, eu prefiro o A29 pelo conjunto da obra. Alarmes que ele te proporciona, um sistema de navegação, nos translados tem piloto automático, ar-condicionado, o anti-G pressurizado, o anti-G. Então eu diria que no conjunto da obra você tem mais recursos no A29. Claro que o T27 possui uma asa de 11,14 metros, o A29 também. O Tucano pesa em torno de 2.000 quilos, o A29 4.000 quilos. Ou seja, avião, né? É outro avião. Você tem que conhecer as características do avião para tentar tirar o melhor dele. Mas, como eu disse, pacote completo, T27 ou A29? Eu ainda sou A29. Legal isso, hein? Cruzamento, agora fala um pouquinho do cruzamento, que o cruzamento é interessantíssimo. Exato, o A29 você consegue colocar uma coordenada, então todos estão com uma coordenada plotada no sistema do avião. E aí você, digamos, cruzamento com A6. Você faz o desfolhado, cada um vai para um lado, 1,8 milhas a gente puxa, ou seja, todo mundo sabe o seu 1,8 milhas. O que no Tucano era no cronômetro, agora você tem uma distância no avião. Isso já tira um pouco do erro. E aí todo mundo volta, tudo a meu comando, né? Eu vou cantando, eu vou falando, né, a distância, 1,8, 1,3, 1,8, puxei. Ligo a fumaça, 9,4, defino uma altura e todo mundo vem com essa distância inicial aferida. Isso facilita o julgamento, mas é visual. Essa distância só serve para a volta. O retorno ele é visual, tem a aeronave base, que é o líder, o 2 e o 3, e as demais se acertam por elas. Agora, dos cruzamentos mais arrojados é do 5,5. Marlboro, né? Marlboro é diferente. Aí é o cruzamento do 5,5. A gente fala que o 5,67 é o mundo de Marlboro. O mundo de Marlboro é outra coisa. É outra coisa. Os cowboys. Mas o número, digamos, o 6 é no base, e ele vai cantando a altura e o tempo para o cruzamento, o 5 vai se acertando, puxar de giro já, e aí é no visual. Aí não pode fazer besteira. E o mais fácil, na verdade, é você aproar a aeronave, porque você aproa a aeronave, o número 5 aproa o número 6. E aí, à medida que vai se aproximando, ele dá aquela coringada, dá aquela olhada para o público para fazer o desvio e dá, digamos assim, aquela projeção de estarem no mesmo nível. O número 5 ele está um pouquinho aberto e um pouquinho mais alto, obviamente para não bater, mas a gente costuma dizer na fumaça, quanto mais perto, mais fácil, né? Apesar de ser mais arriscado. Você vai fazer um barrilzão. Se todo mundo fica longe, não dá, não tem motor para fazer. Sim, quanto claro. mais perto, mais O fácil. que está do lado de fora, então, sofre que nem um cachorro velho. E o ala de dentro, o 5 no caso, se ele ficar muito aberto, vai faltar motor. Então tem essa máxima, quanto mais perto, mais fácil. Só que, obviamente, o risco ele também é maior. Agora, aquela manobra tunou com alas invertidas. Tunou com alas invertidas. Eu acho que é uma das mais complicadas da fumaça, não é? Eu diria que depende de cada posição de voo. Essa é uma pergunta também. Qual é a manobra mais difícil? Cada posição de voo. Porque o 7 ele faz algumas manobras
que o 2 e o 3 não fazem. O 5 e meia fazem algumas manobras que o 7 não faz. Então, para cada posição tem a sua dificuldade. Para o quadrilho, talvez seja essa, principalmente para o 2 e para o 3, que é o tunô com os alas invertidos, de fato. Eu puxo, na prática, aí para quem gosta de acompanhar, eu tô com 9,4%, puxo em torno de 500 pés, 600, eu começo o giro. Um giro de 360, né, no meu eixo. E os alas de cabeça para baixo tem que manter posição, né? E aí vale tudo, pedal, asa, motor. A inversão na cabeça do caboclo deve ser... Exato. Aprender essa manobra eu acho que não é nada Exato. fácil, né? Porque você tá o tempo todo invertendo as coisas. Exato, ali, né? invertendo os comandos, tá de cabeça para baixo, os comandos invertidos, mas a formação, digamos assim, é bem progressiva. Então são várias missões de treinamento em 2 aeronaves, por exemplo, o número 2 novo. Ele começa voo de dorso, faz aquela coisa toda, dominou o voo de dorso, ele vai para as manobras da posição dele. E o tunô com os alas invertidos, ele está em boa parte da fase avançada do curso. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. No Porta de Hangar tomamos o café 7 Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Eu tive a grata satisfação de participar do esquadrão na Europa, Portugal, nos Estados Unidos, Chile, América Central, enfim, rodei bastante com a Esquadrilha da Fumaça, você sabe disso. Muito bom. Mas uma coisa que me impressionou em Dayton, no tempo do T-27 ainda. Eu tenho uma boa amizade com o Sean Tucker, inclusive, ele é membro honorário da esquadrilha, e eu apresentei a Fumaça para o Sean Tucker, e ele ficou impressionado também, porque realmente o show da esquadrilha é um show à parte, né? Não desmerecendo as outras esquadrilhas, claro. Blue Angels, Thunderbirds, coisa e tal, mas a Fumaça tem aquele negócio do avião primeiro ser hélice, né? Exato. Complica um pouco mais, né? Sim, sem dúvida. Tem que ter uma separação e tudo mais. Mas você sabe o que aconteceu? Você não estava lá, mas eu estava do lado do público, não estava, obviamente, voando. A emoção do público. Cara, é um negócio indescritível de você ver as pessoas e aplaudir. Isso é uma coisa que emociona. Exato. Né? Como é que é voar lá fora internacionalmente? Existe uma ligação entre as esquadrilhas, as pessoas se entendem, se dão bem, existe algum ranço? Como é que funciona isso aí? Eu não tive demonstrando na América do Norte, não tive essa oportunidade. Eu tive em alguns países, né, daqui da América do Sul, em termos de interação com as esquadrilhas é muito positivo. Nós fazemos ainda intercâmbios, isso aí sim. Que legal. Intercâmbios, então tiveram pilotos nossos no Snowbirds, vice-versa. Canadá. No Canadá. O pessoal foi para a Patrulha de France também e vice-versa. Com os halcones é mais comum, porque nós tivemos ano passado no Chile, a interação com eles é espetacular. Eles são muito gente boa. E tivemos esse ano na Colômbia. A diferença é que lá, apesar de não ter um time de demonstração, a exemplo do nosso, eles têm um grupo de T-27, digamos, lá o cometa branco deles. Infelizmente, eles até tiveram um acidente, infelizmente, treinando para a EFER desse ano. Faz esse ano? Foi esse ano. E nós tivemos lá, e eu tive a oportunidade de conversar com o líder. Então ele estava extremamente receptivo, querendo aprender, e eu sugeri um intercâmbio operacional. Eu falei, olha, nada melhor do que você estar no Brasil, estar conosco, para a gente falar de segurança e doutrina. Não quero ensinar nada para ninguém, mas vocês têm mais experiência. Mais experiência, é hora de esquina, é tempo de... E não é o Garcia, é a Fumaça. A Fumaça tem tempo, tem segurança e tem doutrina. E isso a gente se propôs a bater um papo, ele foi muito receptivo, e aí é um acerto entre autoridades, entre forças aéreas. Mas lá eles operam o A-29. E sobre essa questão do público, o público estava ensandecido também. E alguns pilotos de A-29 vieram conversar com a gente. Como é que a gente manobra o avião dessa forma em Rio Negro, que é 7.000 pés? O chão lá é 7.000. O desempenho do turbohélice é muito aquém do que voar sobre o mar ou em Pirassununga, que é 2.000. Tem que voar na ponta do dedo. Luva branca, ponta do dedo. Tudo muda, né? E tudo muda, o desempenho muda. Em termos de torque,
para quem está familiarizado, você chega no nível do mar, dá 90% com o motor a pleno, 90% lindo, de torque, 9,5. Em Pirassununga, dá 80, 78. Lá, motor a pleno, 58 de torque disponível. Nossa Senhora. É muito jaca, né? Para ser bem Não dá claro. pra fazer tudo, dá? Fizemos tudo. Fizemos tudo, Beca. Não, igual. Fizemos tudo igual. Só que aí, qual a diferença? A prioridade não é mais o encaixe. Aquela de você apertar a demonstração, Não. que a gente tem feito, não. A prioridade é o parâmetro. Então a gente abriu um pouco a demonstração. Não em altura. A altura foi a mesma, a manobra em si foi a mesma. A diferença é que eu gastava mais tempo para atingir o meu puleiro, para eu entrar para o barrilzão, por exemplo. Essa foi a grande diferença. O número 7 abria mais para fazer o badalo. E o 5,5, por sua vez, abriam mais para fazer um wing com troca, por exemplo. Mas a manobra foi no padrão, digamos assim, e fizemos todas as manobras com todos os pilotos. Porque nós estivemos com a 29 lá em 2017. Era o comando do Caldas. E aquela época, ainda consolidando, digamos assim, a aeronave, um cenário diferente, nós decidimos que os pilotos mais antigos de cada posição iam fazer os voos, até por digamos assim, por experiência. Claro. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor decisão. Já esse ano, eu tinha participado em 17 e aí trouxemos essa proposta. A ideia é que todos os pilotos façam esse voo para perceber o comportamento da aeronave em altitude e, obviamente, estava todos muito bem treinados e foi perfeito. 100% das demonstrações, todas as manobras e os pilotos, como eu disse, dia 29, perguntando como é que vocês manobram o avião dessa forma, Lancevac, parafuso 3 voltas e 4 voltas, foi muito bacana. Que legal. E sobre essa questão do exterior, eu tive uma oportunidade bacana de participar do AICAS, né, que é um Conselho Internacional de Show Aéreo, e eu ainda era operações, e lá tem, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e tem reuniões de segurança de voo, estavam os Thunderbirds, estavam os Blue Angels e outros times também, falando de tudo, né, são workshops, até desde estacionamento de grandes eventos, sobre demonstração, e é também um balcão. Então eu percebi que lá existe um momento que estão lá os demonstradores, estão umas ladies que cantam hinos e elas vendem isso, né? Na verdade é um balcão. Organizadores de show, e foi muito curioso que foi a primeira vez que eu fui, na verdade eu fui apenas uma vez, e logo no início da convenção tinha uma reunião com os participantes pela primeira vez, para explicar como seria, e eu fui. Eu estava com a nossa camiseta, símbolo da fumaça, eu não estava... Tem um momento para usar o macacão, tem um jantar que você coloca uma roupa mais de gala. Cada momento é um tipo de traje. Só que era, digamos assim, a primeira reunião. E aí eles dividiram os participantes da primeira vez em várias mesas, e em cada mesa tinha uma velha águia, para falar sobre como seria o evento. E estávamos lá, eu com a camiseta da fumaça, e uma revista, que inclusive a capa da revista foi um voo no Cristo. Então tá a fumaça passando revista e o Cristo nacional? Redentor. Brasileira? Revista nossa, de vocês. da fumaça. Tá, claro. Então eu levei para distribuir, né, pro pessoal, aquela coisa toda. E estávamos à mesa, cada um se apresentou, eu falei que era da Força Aérea Brasileira. Em inglês? Em inglês, sim, todos, né, a grande maioria americanos, canadenses. Percebi alguns de outros países e nós estávamos lá representando a Força Aérea. E aí cada um se apresentou, eu faço show aéreo, sou de Cleveland, eu sou não sei o que, tal. E o Velha Águia, o antigão, era um organizador de show aéreo do Canadá. E fazia vários shows também, organizava vários eventos nos Estados Unidos. E eu falei, sou da Força Aérea tal. Aí ele falou, Força Aérea Brasileira. Aí ele viu a bolacha e ele viu Ele falou, você voa os Tucanos? Eu falei, sim. Você é do time que decolam as 7 aeronaves juntas? Aí eu falei, sim, sou eu. Ele, então você é um dos melhores pilotos do mundo? Que aí legal. Eu falei, Coronel Garcia, prazer. Aí todo mundo riu, né? Eu descontraí, claro. E depois ele falou, não, eu vi vocês voando. E aí falou, 2010 ou 98, sei lá. Na verdade, ele viu na década de 90 e depois viu já nos anos 2000 e alguma coisa. E ele falou, é impressionante a demonstração de vocês. É muito legal. Ele falou essa isso, decolagem com 7 aviões, exato. Quem nunca viu, bicho, é espantoso. Exato. Porque vai... É muito legal aquilo. E ele fez menção da decolagem e do dorso, que é o voo de dorso. Dorsão? Dorsão. Que eu tive a honra de fotografar no primeiro quebra de recordes Olha de aí. você lá em Pirassununga. Que bacana. 12 aviões, se eu não me engano, né? Sim, são 3 recordes, né? 10, 11 e 12 eu fotografei o de 12.
Exato. Aviões. A época T-27. era T-27. E o A-29 já fez? Não, mas... não vamos mais de 12, não. Na verdade, é uma questão de disponibilidade. Nós temos menos matrículas que antigamente. Era até uma proposta, mas quem sabe no futuro. Com certeza vai dar muito certo. Sim. Você, com sua experiência, eu gostaria que passasse para quem está nos assistindo, principalmente para os mais novos, uma mensagem positiva sobre o que é ser aviador e como você deve lidar com a profissão de aviador, independente de ser militar, civil ou tudo mais. Primeiramente, o sonho, né? Tem que ter o sonho e aí cada um tem sua experiência. Eu entro até tem que ter fé. Tem que ter fé, não é fácil. Então, primeiro tem que sonhar, tem que ter fé. E focar. Tem que focar. É isso. Quando eu digo fé, é acreditar que é possível o teu sonho. Porque por vezes você sonha algo distante. E eu diria, eu como cadete vendo a fumaça, era um sonho distante. Aí quando eu vi aquilo, aquele jantar, eu falei, caramba, é possível. E aí vamos acreditar, né? Vamos ter fé, vamos acreditar. E em segundo é trabalhar para isso, obviamente, porque nada vai cair do céu. Nada vai cair do céu. Eu falo isso até hoje, pessoal. A gente está aqui, obviamente, a gente quer buscar o profissionalismo e o perfeccionismo. Isso já estando dentro da fumaça. Se você quer ser piloto, se você quer ser aviador, tem que ter essa mentalidade do sonho, de acreditar nisso e aí sim trabalhar para tal. Trilhar um caminho e buscar esse caminho, sabendo que não vai ser fácil. Eu tive uma boa oportunidade de entregar um lachê para um cadete. Esses dias agora, o cara solou T-25, estava voando formatura, e na verdade eu encontrei o garoto no gradil lá no museu. 15 anos, bonezinho, e obviamente se incentivou com a fumaça, bati um papo com o garoto, aí ele me mostrou as fotos. Aqui, coronel, 2015 e tal, 2018 eu entrei para Ipicar, não sei o que e tal. Tava entregando o lachê do garoto. E eu até falei, não é fácil e você ainda não tá formado, mas persista que você vai voar muito alto. E ele, obviamente, gostou pra caramba, eu me emocionei. E foi muito bacana, foi muito bacana. Que legal. E, pessoal, é o seguinte, hein? Não é porque você entrou na fumaça, não, que você vai deixar de ser um cara humilde, ouvir as pessoas o que tem para falar, como esse cara aqui, o Coronel Garcia, que é um cara tranquilo, um cara humilde, que ouve o que as pessoas têm para falar para ele, mesmo os que estão voando com eles, os abaixo, vamos dizer assim, subordinados por ele, ouve, e é por isso que é um bom comandante. É importante isso aí. Coronel, obrigado pela sua participação no Porta de Angar. Eu gostaria que você voltasse depois, mais vezes, a hora que você tiver um outro cargo na Força Aérea, vai ser muito legal te receber. Perfeito. Eu ressalto essa questão da humildade também. Ninguém inventou a roda ontem. A roda existe há muito tempo. Não sou eu que vou mudar o jeito que a roda gira, de maneira nenhuma. É só adaptar. Recebi uma bagagem, tenho as minhas responsabilidades e quero passar para frente com o máximo de informações que eu conseguir passar. Seja para o próximo comandante da fumaça, o Nunes, seja para os pilotos que estão voando na minha ala, e depois também, do mesmo jeito que eu peço conselhos para os comandantes anteriores e pilotos anteriores, quando a gente estava indo para a Colômbia, isso aconteceu. Liguei para alguns, como é que foi? Como é que foi lá? Quais foram as dificuldades? E obviamente você tem que receber isso com muita... não, o Tucano era... Não, é a aviação. O Tucano tinha algumas facilidades e outras dificuldades. O A-29 tem as suas dificuldades e tem várias facilidades. Você precisa pegar as informações e ter humildade para entender isso aí. E tentar entregar alguma coisa que seja proveitosa. Assim você sempre vai crescer, não é isso? É isso aí. Gente, um abraço para todos. Obrigado pela participação. Se você não está inscrito no Porta de Angar, inscreva-se. Se você gostou dessa conversa, que eu tenho certeza que você gostou, dá um joinha e transfere para os seus amigos aí da aviação, os spotters, o pessoal que adora a Esquadrilha da Fumaça, tá bom? Até o próximo programa. Valeu, obrigado, Coronel. Valeu. Eu que agradeço, Beca. Um abraço.